Deus, meu Pai, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nessa noite, nesse lugar, pelo teu mover. Fala conosco, Senhor, desperta a nossa mente, nosso entendimento, manifesta, Senhor, a tua glória, pelo poder da tua palavra. Pai amado, Pai querido, que estejamos, Senhor, atentos aos teus ensinamentos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, não só ouvir, Senhor Deus, mas também entender e compreender e fazer a leitura dos sinais para a honra e glória do teu reino, manifesta o teu poder, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos felizes com o Senhor hoje. Glória! Grandes coisas feitas por nós e por isso estamos alegres. Amém? Nós estamos falando aí sobre a marca da besta. Para nós seguirmos adiante, eu preciso saber se vocês entenderam que o anticristo em si é um sistema, tá? Não é uma pessoa propriamente dita. Uma pessoa só vai fazer tudo. Não, é um sistema. Do mesmo jeito que a igreja é um corpo, acho que isso aqui vai ficar mais claro na mente de vocês. A igreja não é um corpo? O corpo precisa de muitos membros. A ação satânica é da mesma forma. Eles imitam tudo que Deus fez, eles simplesmente imitam. Do mesmo jeito que tem, né? A trindade da parte de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o anticristo, o falso profeta, o próprio Lúcifer, também representa uma trindade satânica, né? E assim como a igreja, eles têm o corpo, certo? Então é o sistema do anticristo, é isso que a gente precisa entender. Não é uma pessoa só que vai ditar as regras, são uma série de pessoas ou de governos, de poderes que vão se unir, tá certo? Em prol dessa causa, né? E essa união nem sempre acontece numa reunião que nós fazemos aqui. Nós aqui estamos em união com os nossos irmãos lá de outro país que falam outra língua, sim ou não? Mas nós nunca conversamos com eles. Nós não temos WhatsApp de ninguém lá, a gente não conversa, a gente não troca ideia. Mas nós estamos inseridos no mesmo sistema, sim ou não? Estamos no mesmo governo, estamos no mesmo reino, estamos lutando pela mesma causa, sim ou não? Esse é o sistema do anticristo, trabalha da mesma forma, né? Ele vai levantando seus soldados, ele vai colocando pessoas, né, no seu sistema. Nós que estamos servindo a Deus, né, quando se diz assim, é um cristão, o que se espera de alguém que é um cristão? Quais são as ferramentas do cristão? O que se espera quando fala assim, fulano é cristão, fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus? O que se espera de alguém que está dentro desse sistema? Uma pessoa que seja obediente, que seja de oração, principalmente uma pessoa que tenha caráter, né? Porque o que vai revelar isso? Porque a questão de ser obediente e ler a Bíblia é igual aquele filho que faz tudo certinho na frente do pai e da mãe, né? Porque às vezes quando chega alguém de fora e fala assim, eu tenho seu filho na rua, o pai e a mãe falta voar no pescoço, dizer, não, meu filho, minha filha, não. Porque não conhece o caráter do filho, porque na frente é um filho obediente, é um filho que não bate de frente com os pais, né? Então parece que está tudo certo, ok? Então a gente tem que, principalmente, como tem que tomar cuidado para não ser enganado por isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que só isso não me dá subsídios, né? A gente volta lá na história de Judas, né? Ninguém desconfia que o cara vai atrás de Jesus. Por que ninguém desconfia que o cara vai atrás de Jesus? Porque ele anda dentro das regras, ele anda dentro da cartilha, ele faz o que os outros fazem. Você já imaginou alguma vez? Porque assim, sempre que a gente fala de Judas, a gente já lembra de Judas traindo Jesus. Mas eu quero que você entenda que Judas também orou por pura libertação. Eu quero que você entenda que Judas colocou a mão em pessoas e orou por elas, elas foram curadas. Porque todos os discípulos fizeram isso. Todos os discípulos oraram e as pessoas foram curadas. Senão ele tinha sido desqualificado. Ele não teria permanecido até o final. Você entende isso? Uma campanha de cura e libertação. Judas bota a mão na cabeça de alguém. Bate na cabeça. A moral de Judas vai lá em cima. Tá certo? Então tem que tomar cuidado, porque
porque a pessoa simplesmente está seguindo as regras, não quer dizer que ela tem um caráter cristão, não quer dizer que ela é semelhante a Cristo. O que vai mostrar que alguém é semelhante a Cristo? As atitudes de ovelha. A ovelha não escolhe o que ela quer comer, a ovelha não escolhe onde ela vai dormir, ela não escolhe onde ela vai, ela não escolhe a hora que ela vai nem a hora que ela vai. Aleluia. Ela obedece às ordenanças do seu pastor. O pastor leva, é hora de comer, nós vamos comer. É hora de beber água, nós vamos beber água. Ela não reluta com o seu pastor. Quando eu digo que alguém é cristão, quando nós entendemos que alguém é cristão, o que se espera? Que a palavra dessa pessoa tenha valia, que a pessoa cumpra aquilo que promete, que ela cumpra aquilo que fala, que a pessoa tenha o mesmo caráter quando você está na frente dela e quando você não está na frente dela. Que a pessoa tenha uma índole correta, seja semelhante a Cristo. As atitudes dessa pessoa são exatamente as atitudes que Cristo teria naquele momento. A minha vontade pode ser uma vontade de corresponder, né? Eu fui maltratado, a minha vontade é a vontade de responder à altura. Mas se eu tenho um caráter cristão, eu vou descer um degrau e eu vou agir como Cristo, porque não vivo mais eu. Minha vontade está morta, lembra? Então a vontade de Cristo tem que se sobressair à minha. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu. Irmão, Paulo matava inocente. Paulo matava gente que não tinha feito nada para ele. Você entende isso? Você compreende isso? Que Paulo matava gente que ele nem conhecia, gente que não tinha feito nem raiva, gente que não tinha feito nada para ele. Ele chegava e matava. Aí você imagina agora Paulo sendo perseguido, Paulo apanhando na cara, irmão. Paulo sendo envergonhado em praça pública. Misericórdia. O que esse cara não podia fazer? Nós estamos falando de um cara que era dotado em artes de guerra, em artes marciais, alguém que era treinado para matar. Não estou falando de alguém raivoso, de alguém bravão, sabe? De alguém que gosta de. Não, porque tem gente que só se aparece, grita, faz uma coisa, mas na hora que o bicho pega mesmo, senta. Tem gente que é assim, mete o apavoro, né? Porque se der certo, bem, se não der, deu ruim. Tem gente que é assim, só faz barulho. Mas então, Paulo não, Paulo era raça ruim. Mas você imagina um cara que matava os outros por nada, agora sendo humilhado, sendo perseguido, e é por amor a Cristo. É por amor ao que Ele fez por mim. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Não é pelo meu nome mais, eu não zelo mais pelo meu nome, eu não zelo mais pelo nome Saulo, eu não zelo mais pelo nome Paulo, eu zelo pelo nome Cristo, que é Aleluia. Você entende isso? Porque se você não entender isso, não adianta a gente continuar estudando sobre anticristo ou sobre cristão, você não vai entender mais nada daí para frente. Você entende isso? Então, quando eu digo que alguém é semelhante a Cristo, é alguém que é capaz de se anular, de ficar de lado, de sair de cena para deixar Cristo agir na sua vida. Meu Deus, eu não queria, mas Cristo quer, então agora eu quero. Eu não iria, mas Cristo quer que eu vá, então agora eu vou. Eu não faria, mas Cristo quer que eu faça, então agora eu faço, eu farei. Tá certo? As características de um cristão, os frutos de um cristão são vistos no seu dia a dia. Não é por ele carregar a Bíblia, não é por ele não faltar num culto, não é pela maneira que ele se veste na frente dos outros, não. É pela maneira como ele se vê, pela maneira como ele enxerga os outros. Tem gente que está vestido do pé à cabeça, mas às vezes a mente é uma mente perversa, uma mente pervertida, é uma mente terrível. Que adianta? Ninguém está vendo, ninguém sabe. Deus vê, que a Bíblia diz que Ele sonda não só a intenção do coração, mas os pensamentos, né? Antes de chegar a nós, a nossa concupiscência, já foram lidos e relatados por Ele. Deus sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso quer dizer que não há nada em oculto que Deus não saiba. A Bíblia diz que o inimigo traçava planos escondido na sua recâmara secreta, antes dele fazer a reunião com seus homens de guerra, para contar o que ele ia fazer antes dele fazer essa reunião. Lá na sua recâmara secreta, no seu quarto, ele pensando, estrategando o que ia fazer. Quando ele decide o que vai fazer, ele já sei. Quando ele vai fazer a reunião,
para juntar os homens, para poder ir contra o povo de Deus, Deus já tinha revelado para o profeta. Aleluia. O que tinha passado na mente do cara, irmão. É por isso que todas as vezes que eles chegavam lá, Deus já tinha dado o livramento, o povo tinha mudado a rota, porque Deus já tinha contado para o profeta. Aleluia. Você entende isso? Porque Deus sabe fazer essa leitura. Então, Gálatas 5 são a galeria daquilo que todo cristão deve ter, aquilo que todo cristão deve transparecer, aquilo que todo cristão traz, aquilo que... Chama a atenção, por favor, Clarice. Aquilo que todo cristão deve fazer. Então, da mesma maneira, né, Gálatas 5 vai apresentar o que para nós? O fruto do Espírito. Paz, amabilidade, temperança, amor, né? Todas essas qualificações o cristão tem que ter, ele é obrigado a ter. O cristão tem que ter os frutos do Espírito, não é um fruto, tem que ter todos. Ah, pastor, não, ali não é dom, filho, ali é exigência de Deus para nós. Eita glória! Não é dom, mas não tem o dom, você não tem que ter dom, você tem que obedecer, você tem que fazer. Aleluia! É simples assim. Deus não deu de graça. São coisas, né? O nome já fala, fruto. O fruto ele tem um trabalho, ele tem que ser plantado, ele tem que ser regado, ele tem que ser trabalhado. Você entende isso? Ninguém nasce com o fruto do Espírito. Não. O fruto do Espírito você gera ele no tempo da tribulação, você gera ele no deserto, você gera ele no tempo da perseguição. Não tem como você despertar paciência sem você passar por algo que te tire do equilíbrio, algo que te faça tremer e pensar, sabe, desviar nos 5 minutos. Entende isso? Como você vai gerar um fruto de paciência sem ter que exercitar? Meu Deus! Como que você vai gerar um fruto de paz se não for no meio de uma guerra? Explica para mim. Meu Deus! É forte. Você entende isso? Então Deus está formando em nós, Deus está formando o nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa vida para que nós possamos alcançar o status de cristão. Aleluia. Sermos mais semelhantes e parecidos com Cristo. Agora, pastor, vamos ver o outro lado, porque Cristo está trabalhando em nós, mas o inimigo também está trabalhando naqueles que são dele. Se por um lado Deus está trabalhando em nós e nós estamos sendo moldados por Deus a ter o caráter de Deus, o que o inimigo está fazendo com aqueles que são dele? Moldando o caráter deles, fazendo com que eles gerem também os frutos que são do espírito das trevas, que são do anticristo, do falso profeta. O que denuncia ele? Os frutos. Eita, Deus é forte. O comportamento, o caráter, vai denunciar a quem estão servindo. É por isso que em algum momento Josué junta o povo lá, depois vem Moisés junta o povo, depois de muito tempo Josué vem e faz a mesma coisa. Quem que vocês estão servindo? Porque eu estou olhando aqui, eu não estou conseguindo identificar quem vocês estão servindo. Porque um dia estamos glorificando, estamos aqui louvando, no outro dia vocês estão se matando. Um dia nós estamos louvando ao Senhor, no outro vocês estão levantando imagens de escultura. Eu estou confuso aqui, quem que nós estamos servindo? O que está acontecendo? Entendeu? Então assim, é nítido essa separação, ela tem que acontecer. É por isso que o desviado, a pessoa quando ele sai da igreja, ele já para de produzir esses frutos na sua maioria das vezes. E aí, ele vai virar árvore seca? Não, vai começar a produzir frutos que não são do Espírito de Deus. Vai começar a produzir frutos das trevas. Já vem logo, em vez do perdão, né? Em vez do amor, já vem logo o rancor. Por que você sai da igreja? Porque os irmãos lá, meu, sim, porque tinha um irmão lá que toda vez que eu chegava, tinha um irmãozinho lá que, toda vez que ela pegava comigo, me encheu o coração de rancor, de mágoa, de ressentimento. Eita Deus! Já dali é só para pior, né? Então a língua que bendizia, que orava pela igreja, pelos irmãos, agora começa a amaldiçoar a igreja, agora começa a amaldiçoar os irmãos, começa a amaldiçoar o pastor. Entende? Mudou o sistema, entrou para o outro
lado, começou agora a fazer, né, ter outro tipo de frutos. É o sistema do anticristo operando, irmão. O diabo não precisa que alguém entre para uma seita, ele não precisa que alguém mude o uniforme, ele não precisa nem que você deixe de carregar a Bíblia. Basta você parar de obedecer a Deus e ter um caráter cristão, uma conduta de alguém que é verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Entende? Esse é o sistema do anticristo. Do mesmo jeito que nós fomos inseridos na graça de Deus, no sistema de filhos de Deus, na família de Deus, o inimigo está agregando os céus. Eu estava pensando esses dias, eu falei, meu Deus do céu, nós estamos tão carados, mas tão carados. Quem aqui acredita que pessoas da igreja católica podem ser salvos? Pode ser salvo. Alguém lá na igreja, né? Agora nós vamos dar um passinho adiante. Vamos dar um passinho adiante. Se eu falar para você que alguém de uma outra religião, lá do Atabaque, pode ser salvo. Você vai dizer, não, pastor? Pode. Porque isso é Deus que você serve, de pura graça, de pura misericórdia. E sabe por quê? Algumas pessoas estão ali, não porque negaram a Jesus, não quero saber de Jesus, não, eu não aceito Jesus. Algumas pessoas estão ali enganadas, Verdade. achando que estão servindo ao nosso Jesus. E esses que têm o coração sincero e verdadeiro, pode ser salvo. Tem gente ali que não é todo mundo que está lá que deseja o mal para os outros, que vai lá fazer, né, as coisas para um morrer, o outro perder o trabalho. Não. Eu tenho mais medo de oração de alguns crentes, vou falar a verdade para você. Eu tenho mais medo de oração de crente, que diz que é crente, do que de macumba. Eu não tenho medo de macumba. Eu já entrei no meio de macumba, eu já bebi coisa de macumba, eu já chutei coisa de macumba. Misericórdia. Eu nem era pastor. Imagina agora que eu recebi a autoridade de Deus para desfazer as obras do diabo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Não tenho medo do diabo, eu vou ter medo de macumba. Respeito, é diferente. Eu sei a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, e sei que para mim estar de frente com ele, eu tenho que estar na posição que Deus estabeleceu para mim, com as armaduras em dia, para eu ir de frente com ele. Porque senão ele me arrebenta, eu tenho essa consciência. Mas medo dele eu não tenho, porque eu sei que enquanto eu estiver em dia com Deus, enquanto eu estiver na posição que eu tenho que estar, ele não tem permissão de me tocar. Glória a Deus. É ele na dele e eu na minha. Agora tem oração de gente aí, irmão, que é pior do que macumba. Meu Deus. Verdade. Gente que deseja um mal pro outro, gente que fala, não aceita a vitória dele, não aceita a vitória dela. Eu não quero isso, não tem que querer nada. Mas pastor, e aí, irmão? A Bíblia diz que a nossa boca tem poder para dar vida e morte. A nossa boca. É por isso que nós temos que estar em constante oração, se blindando na presença de Deus, porque nós não sabemos aquilo que vem contra nós. Se alguém joga uma faca em mim lá do outro lado da rua, lá aqui, é mais difícil de acertar. Agora, se quem me dá a facada é alguém que está do meu lado, alguém que pode ter acesso a pôr a mão nas minhas costas, como é que faz? Jesus só teve um, né? Você entende isso? É por isso que o diabo podia escolher um dos 70, e ele não fez, ele escolheu um que tinha acesso a tocar Jesus. Escolheu um que tinha acesso a abraçar Jesus, beijar Jesus. Entende isso? Ainda tem crente que tem medo de macumba. Tenha não. Se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Deus. Busque mais ao Senhor. Porque toda armadilha preparada contra nós, ela não vai prosperar. Mas isso é para você ter uma consciência, para você entender um pouco mais de espiritual. Tá certo? Porque a Bíblia diz que aquele que crê, certo? E for batizado, esse será salvo. E o que não crer é eu ter todas as informações possíveis, eu receber a orientação e dizer assim, eu não creio, eu não quero, eu não aceito esse Jesus, não é isso que eu quero para a minha vida,
Então assim, a pessoa tomou uma decisão consciente. Tá certo? Porque senão a gente anula a salvação lá do ladrão na cruz. E a gente não pode fazer isso. O que o ladrão na cruz representa? Alguém numa condição dessa. Alguém que não era crente. Alguém que era, de um outro partido. Tá certo? Em nenhum momento Jesus faz um apelo para ele. Jesus não pergunta para ele, você espera que eu faça por você? Não, Jesus não faz isso. Ele olha para Jesus e fala, lembra de mim quando... Ele olha assim, eu não sou digno de estar com você. Então quando você estiver lá, você lembra que você não passou esse momento aí sozinho. Aleluia. Eu sei que você está olhando aí e você não está vendo nenhum dos seus amigos. Mas eu estou aqui, beleza? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não vou ter oportunidade de te ver depois desse momento aqui. Mas valeu por deixar que eu estivesse aqui do seu lado. Jesus falou, cara, não posso te deixar para trás. Tem como? Aleluia. Você pode ter uma pessoa dessa como alguém de outra religião, sem problema nenhum. É o que ele está representando ali. Ele não tinha as informações. A partir do momento que ele teve, e ele entendeu, e ele quis Jesus, já era. Quem coloca as dificuldades somos nós. Quem põe as dificuldades, as barreiras é Jairo. Jesus só tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem gente que já está com um familiar salvo e não sabe. Porque não está vendo na igreja, porque não está vendo pregando, porque não está vendo cantando. Entende uma coisa, crente? Nem todo salvo vai cantar, nem todo salvo vai pregar, nem todo salvo vai servir a Deus como nós servimos. Cada um na sua particularidade. Glória a Deus. Tem gente que vai viver uma vida na igreja sendo diácono, e não tem problema nenhum com isso. Tem gente que vai morrer no fim da vida sendo um pastor e não vai ser salvo. Porque no fim da linha, não é o que nós fizemos, é o que ele fez por nós. E o que nós deixamos ele fazer em nós, que é o que vai valer no fim dos dias. Você consegue entender isso? Porque senão a gente vive dentro do sistema do anticristo, sendo enganado dentro da igreja. Tem igreja por aí que a pessoa chega, o pastor vê que é uma pessoa que fala bem, uma pessoa que conversa bem, já unge para a pessoa não sair da igreja, já para tentar segurar aquela pessoa de todo custo na igreja. Aí a pessoa não tem um chamado, aí a pessoa não foi chamada para aquilo, também não recebe orientação para aquilo, e o ministério da pessoa é só derrocada. E aí olha os outros que têm chamado, olha os outros que foram convocados por Deus, receberam direção de Deus para aquilo, receberam o poder de Deus para aquilo. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo desenvolver, porque eu não consigo, sabe? Os outros voam, por quê? E começa a se achar que está errado em alguma coisa, e às vezes não foi você que errou, às vezes quem errou foi quem antecipou o tempo na sua vida, ou te colocou numa posição que não era para você estar. Eu conheço gente que não recebeu uma unção, que não é obreiro, que não recebeu um óleo e ganha muito mais alma do que muitos evangelistas que eu conheço por aí. Encosta em um, daqui a pouco a pessoa está na igreja. Encosta em outro, daqui a pouco traz a pessoa para a igreja. Ué? O que adianta? Eu tenho título, eu tenho nome. Puxa, por favor. Eu tenho título, eu tenho nome e, sabe? E é só isso, é só uma carteirinha. É só um nome, é só um título. No final das contas, Deus não pode contar comigo. No fim das contas, quando Deus me envia, eu não vou. No fim das contas, quando Deus quer me usar, eu nunca estou disponível. Então, de que adianta uma carteirinha? Meu Deus do céu. De que adianta ter um homem de que vive se está morto? De que adianta ter nome que vive? Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós somos enganados pelo sistema do anticristo dentro da igreja, pregando, cantando e fazendo tudo e indo para o inferno. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quantos estão enganados? Porque estão indo na igreja, estão pregando, estão cantando, mas não estão gerando frutos no Espírito. Aleluia! Não estão transbordando Deus, não estão deixando o perfume de Cristo ser exalado através das suas vidas. Não estão deixando Jesus ser visto por intermédio da sua vida. E cuidemos nós, para que não seja nenhum de nós ser achado numa circunstância como essa. Por isso nós estamos aqui, estudando só? Não, nós estamos aprendendo para pôr em prática. Aleluia! Porque o que vai fazer valer esse
ensinamento aqui não é só a gente estar aqui ouvindo o que está sendo ensinado e anotando. Não, é o que nós vamos fazer com essas informações amanhã. Glória. O que nós vamos fazer com isso que nós estamos aprendendo, que é o que vai ditar se verdadeiramente dentro de que sistema nós estamos. Porque senão a gente toca o barco e a gente continua enganado. E a gente ganha o mundo. Ganha o mundo mesmo, lá fora. Né? Isso que a palavra diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes todo mundo aprova o ministério da pessoa. Às vezes todo mundo aprova aquilo que a pessoa está fazendo. Mas Deus não aprovou. Valeu o quê? Ganhou o mundo. Esse é o sentido da palavra. Ganhou o mundo inteiro. Ganhou todo mundo na lábia. Todo mundo acreditou que era alguma coisa. E no fim das contas, Jesus diz: eu não conheço. Meu Deus. E para dizer que ganhou o mundo inteiro, imagina quanta gente uma pessoa dessa não conseguiu enganar ou tirar da posição. Por fim, o nome 666, a palavra vai nos dizer, né? A Bíblia vai mostrar a nós o que? Nós lemos isso já no Apocalipse 13, 18. Eita glória! Aleluia. Estão aí comigo? Amém. Vou ler o 16 para ficar mais entendido. Apocalipse 13, 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. E aí a gente vai para a escatologia, e a gente vai, né, para a numerologia, e você for pesquisar na internet, é uma série de informações que você recebe, que uma não tem nada a ver com a outra. E quem que está certo e quem está errado? Cada um pega um pedacinho de um versículo bíblico para justificar a sua tese ali, mas nada concreto, a gente não enxerga nada. Porque se fosse para a gente olhar e visualizar e entender e saber, o Senhor tinha falado claramente para nós. É como o dia do arrebatamento, não é da nossa conta. A nossa conta está pronto, está preparado. É como se ele dissesse assim, ó, nós vamos viajar. Né? Você pega as crianças e diz assim, ó, né? Que nesse dia eu peguei meus sobrinhos e falei, nós vamos. Quase que eles não dormem um dia antes, porque estavam prontos. Pegou tudo que precisava, deixou tudo no jeito, no outro dia cedo, e aí, né? O tio está vindo, o tio já está chegando, e que hora que nós vamos? E está pronto. Tá certo? É assim que nós temos que estar, irmão, pronto. Eu estou pronto, Jesus, mas eu acho que eu tenho que fazer uma campanha de oração, mas eu acho que eu tenho que fazer uma campanha de libertação, eu acho que eu tenho que ler mais Bíblia, eu acho que eu tenho que orar mais. Então você não está pronto. Quem está pronto, está pronto. Não precisa fazer mais nada. Você está com a bagagem pronta, você vai conservar tudo no lugar, você vai fazer a manutenção, só isso. Né? Não é agora, então eu vou almoçar. Eu almocei, eu vou lavar o prato, eu vou devolver no lugar, eu vou botar, secar tudo, vou devolver, né? Colher na gaveta, vou botar o prato no lugar, porque pode ser, não foi agora, pode ser daqui a pouco. Certo? Então eu não tenho que fazer nada para estar, eu já estou salvo. Então eu vou me conservar. Jesus não veio ainda, então dá para mim para mais esse culto. Jesus não veio ainda, então eu vou com mais esse ensinamento. Jesus não veio ainda, então eu vou subir um monte. Jesus não veio ainda, então eu vou. Tá certo? Você vai fazendo uma manutenção. Porque quando a gente diz assim, Jesus está vindo aí, se a gente olhar ali, Jesus vai dizer, meu Deus do céu, e agora? Senhor, meu Deus, eu tenho que orar, Senhor, eu tenho que ler Bíblia, Senhor, eu tenho que. Não, agora não, Jesus, não abre a porta, não. Fica um pouquinho assim. Essa consciência que a gente tem que ter, materialmente, financeiramente, fisicamente, a gente tem que viver como se o Senhor fosse vir daqui 50 anos. Então eu vou fazer projetos, eu vou pensar, eu vou, pensar grande, eu vou pensar em fazer uma faculdade, eu vou pensar em mudar de cargo, eu vou pensar em melhorar de trabalho, eu vou pensar em morar num lugar melhor, eu vou planejar isso. Agora, como crente,
Não vai dar mais tempo de fazer uma oração, não vai dar tempo de fazer uma campanha, não vai dar tempo de mais nada. Jesus pode vir agora. Eu ia dar uma resposta para o Tiago agora, mas se Jesus vier na hora que não der para consertar, eu não vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia falar algo para ele agora, mas se não der tempo de consertar, se Jesus vier, eu chego e fecho a boca. Se não der tempo de arrumar a casa, como é que Meu faz? Deus. Essa tem que ser a consciência do crente salvo, tá? Foi um crente salvo. Dentro da minha boca a gente faz e não está nem aí com a consequência. Aí depois eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter falado aquilo, não tinha que ter feito, meu Deus, e agora? Como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou fazer isso? Se não tivesse feito, não tinha problema. A maioria dos problemas que nós temos, nós mesmos causamos. A maioria dos problemas que nós temos, nós mesmos arrumamos. E a maioria deles nós pegamos para a nossa mão, assim, é isso aqui que eu quero. E Deus, eu tenho certeza que na maioria das vezes Deus falou assim, agora, não, a gente fez o quê? Mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas porque eu quero. A gente falou, então, toma. Ah, você vai trabalhar, porque eu tenho emprego, você falou, espera um pouquinho, não, senhor, tem que ser agora. Eu falei, então, toma. Eita Deus. Aí agora eu disse, prego, não aguento julgar, meu Deus, o que eu estou fazendo aquilo? Você foi para você aqui, você foi com as suas pernas, você foi o que você não esperou. Meu Deus, aleluia. Não é? Porque a gente não consegue, às vezes, esperar o agir de Deus. A gente não anda dentro da vontade do Senhor e depois a gente paga o preço por isso. Mas enfim, isso é para você entender que o que Deus quer que a gente saiba, o que Deus quer que a gente entenda, Ele deixa para nós de maneira clara. O que quer dizer isso? Meia. Indica que o ponto de vista de Deus, esse sistema político, já é um grande fracasso. Por quê? Porque o número 7, o que representa o número 7? Biblicamente falando? Perfeição. O número 7 significa perfeição. É o dia que Deus terminou toda a obra, o dia que Deus fez a sua obra mais perfeita, mais ilustre, e Ele assinou embaixo. O sétimo dia, a Bíblia diz que Ele descansou. Deus falou assim, ó. Biblicamente, todas as vezes que Deus inclui o número 7, é logo depois de uma grande vitória, depois que o povo teve uma grande conquista, ou Deus está dando uma grande estratégia, que através daquela estratégia vai trazer ao povo uma vitória. Nunca, biblicamente, você vai encontrar o número 7 ligado a uma derrota para o povo de Deus, não. O número 7 na Bíblia sempre vai estar atrelado a uma vitória ou algo muito bom, algo que deu certo. Quando Deus fala que o sistema do anticristo não é 6, é 3 vezes 6, é meia. O que Deus está dizendo? Por mais que você tente, por mais que você persista, por mais que você limite, eu já sou o dono da perfeição. Você nunca vai me alcançar. Você nunca vai ser 7, você sempre vai ser 6. Você sempre vai estar um passo atrás. Você sempre vai estar atrasado. Você nunca vai me alcançar. Por mais que você tente, por mais que você insista. Aleluia. Aqueles que são meus, eles estão guardados, selados e separados. Esse você não vai. Eita glória. O que Deus está falando é como Jó. Você sempre vai dar um passo atrás. Quando você achou que matou, eu dei tudo em dobro. Quando você achou que acabou, eu fiz. Aleluia. Quando Deus fala, né? Meia, Deus está dizendo, pode tentar, pode insistir, pode fazer. Nunca você vai alcançar, nunca você vai chegar diante daquilo que eu criei perfeito, diante daquilo que eu projetei. O seu projeto sempre vai estar atrás do meu, não esquece. Né? É como se Deus aqui já está dentro da sentença de Deus para o inimigo. Tipo assim, Deus falou, cara, entende? Aceita que dói menos. É como se Deus estivesse dizendo para ele, aceita que dói menos. Não adianta, mais que você tente, mais que você insista, né? É igual aquele crente que tem todo o batismo, sabe aquele crente que passa aquelas lutas e você fala, meu Deus, agora ele sai da igreja, agora ela sai da igreja. Não sai, não desiste. Por quê? Porque é crente certo, é crente que está ali para fazer diferença, é crente que vem para fazer uma mudança, é crente que não está preocupado com aquilo que perdeu, é crente que sabe que pode ganhar na presença de Deus. É crente que não é apegado às percas, é crente que já está agarrado com a vitória. Estou chorando hoje, mas a vitória está logo na
estou sofrendo hoje, mas amanhã pertence a Deus. Certo? Crente que é animado, crente que é, sabe, otimista, crente que por mais que o diabo tente desanimar ele, ele não consegue. Por quê? Porque a vitória já é dele, a vitória já está implícita nesse crente. É um crente que entendeu o agir de Deus para a sua vida. Você consegue compreender isso? Então vamos lá. Os nomes que Deus dá sempre tem um significado, como se fossem sinais, né? No sonho de José, Daniel. Do mesmo modo, está atrelado ao nome da festa, né? Meia. São características predominantes. O número 6 significa imperfeição. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, né? A Bíblia sempre mostra o número 7, né? Depois de um grande contexto de vitória, tá certo? Ou perfeição. Já o número 6 é um a menos do que 7, né? Pode ser usado para se referir a algo incompleto, defeituoso, por estar muitas vezes relacionado aos inimigos de Deus. 1 de Crônicas 26 vai dizer o que lá? Isso aí também pode se dizer que igual no sexto dia o Senhor fez um homem, né? Imperfeito. E no sétimo não tinha terminado ainda. Crônicas 26? 26. Capítulo 20, versículo 6. o homem imperfeito foi feito no sexto dia. Por isso, nós não somos perfeitos, como os anjos, como aqueles que não têm o livre-arbítrio. O homem foi feito capenga, foi feito pela metade. A única coisa boa que existe em nós foi o que Deus soprou. Foi o que Deus soprou em nós, do teu Espírito. E Deus só fez isso porque o diabo estava se gabando. Deus só fez isso porque o diabo está se gabando. O céu tem festa por causa de nós. Porque Deus diz que toda vez que o pecador se arrepende, a festa no céu. Primeiro Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Quem achou aí pode ler, por favor. Houve ainda outra batalha em Gade. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Era um gigante que guerreou contra o povo de Deus, assim como Golias, né? Mas a Bíblia diz que ele, apesar de ser grande, de ser vantajoso, a derrota já estava na mão dele. Nasceu com 6 dedos em cada mão. A sentença dele já tinha sido dada, apesar de ter um dedo a mais do que a maioria dos normais. Ele achou que era, já tenho mais força. Não, pelo contrário. Aquilo ali já era um indicativo, já era um sinal de Deus, de que por mais que ele tentasse contra o povo de Deus, por mais que ele pensasse, porque era grande, que era poderoso, que era famoso, que ele tentasse investir contra o povo de Deus, a sentença dele já estava nas mãos dele, já estava decretada sobre a vida dele, né? A única coisa que podia livrar ele era ele ter ficado longe do povo de Deus, ele ter deixado o povo de Deus em paz. Ele não teria passado por aquele mal. Agora, no dia que ele decidiu se levantar contra o povo de Deus, a derrota veio sobre a sua vida. E todas as vezes que você vê o número 6 na Bíblia, está ligado a algo nessa proporção, algo que deu errado, algo que, não foi concretizado. Já 7, todas as vezes que Deus bota o número 7, é para dar vitória para o povo. O dia que as muralhas caíram, rodeia a cidade, tal, 7 vezes, e paz, né? No último dia você faz 14. 7 mais 7, duas vezes. Eita, A vitória é grande, então vocês não fazem o dobro. E depois canta a vitória. Depois toca os instrumentos. O que? Tá bem? É sempre. Bora lá. Daniel 3:1. Daniel? A gente está na fiação aqui. É isso aí, irmão. E por aí vai. Eita, agora. Primeira crônica. Daniel 3, perdão. Eita glória! Quer alguém comigo aí? Eita glória! Daniel 3. 3 primeiro. 3 primeiro?
largura e que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Continua? Peraí. Daniel 3. Pode ler. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a dedicar da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Alguém lembra qual era o tamanho da estátua? 27 metros. Só que na tradução original ela vai medir em côvados, não tinha metros. Né? Na época não se media por metros, se media por côvados. 60 côvados de altura e 6 de largura. E essa metragem que você disse representava 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 por 6. O que aconteceu? Deu errado, falido, foi destruído. Aí você vai procurar, você vai estudar, você vai procurar as metragens de Dagon, parece que era mais ou menos algo nessa proporção. Eles gostavam desse negócio, né? Aquela estátua aqui, lembra quando a arca vai para dentro dos filisteus e quando Deus se manifesta, a estátua cai por terra? Era uma estátua semelhante a côvados de altura, porque era algo que representava grandeza, era algo que representava, certo? 6 de largura, dá mais ou menos quase que essa distância aqui, da parede preta aqui para cá, mais ou menos, um pouco menos do que isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase aqui, ó, largura, quase essa parede nessa aqui, basicamente isso, a largura da estátua, 6. E 60, 10 vezes isso para cima. Mas tinha tudo para dar errado. Até a metragem, até o cálculo deles deu errado. Porque é o que Deus precisava para poder o nome do Senhor ser glorificado. Porque depois que Deus dá livramento para o seu servo por causa da estátua, o que o rei fala? Não valeu de nada esse serviço não. O Deus mesmo é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E seja feito um edito, que o Deus verdadeiro não é esse aqui. Esse aqui já é. Pode desmanchar esse aqui que deu ruim para nós. O Deus de verdade é o invisível, que não dá para medir, não dá para mensurar, como Isaías fala, né? Não dá para medir. Ele mede toda a água da terra com a sua mão. E com a outra? A outra ele mede a terra, o pó. Então, em uma mão ele põe toda a água da terra e na outra ele põe toda a terra. Então, essa é a grandeza desse Deus, como Isaías fala. Né? É como se o rei, aqui, Nabucodonosor, ele entendesse que o Deus grande e verdadeiro era o invisível, que não dava para ser medido, não dava para ser metrado, não tinha entendimento da grandeza do poder dele. E aquele de 6 por 60 já era falido. Esse aí esquece, deu errado. Então, quando Deus declara que o número, né, da besta, do anticristo, do falso profeta e da sacorde aí é 666, Deus está dizendo a mesma coisa. Por mais que vocês tentem, por mais que vocês achem que alcançaram coisas grandiosas, por mais que vocês pensem que fizeram tudo perfeito, no final vai dar errado. Meu Deus. Quantas pessoas nós ouvimos assim? A pessoa vai fazendo as coisas erradas e parece que vai prosperando, né? Vai fazendo as coisas erradas e parece que está dando certo. Em algum momento, se a gente não vigiar, a gente sente até inveja. Fala, meu Deus, eu faço tudo certo, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu não atraso lá de ninguém, eu não tiro o pé dos outros, e parece que as coisas não andam para mim. Ô Azaf! Ô Azaf! Agora essa pessoa aí só vive dando golpe nos outros, só vive, né, viajando, só vive aqui e ali, anda de carrão, tem uma casa própria, e, meu Deus, os filhos tudo em escola particular, e não sei o quê. Aí daqui a pouco sai noticiado, né? A Polícia Federal invadindo, levando preso, os bens confiscados. Fala já que sim. Ou o filho que se formou, né, na escola particular, agora está preso. Por quê? A raiz de todos os males. Está colhendo o que plantou. E às vezes você estudou a vida inteira na escola pública,
vai ali, se forma, né? Está trabalhando, se torna alguém importante. E é assim que Deus faz, irmão. Aceita que dói menos. O problema é que a gente fica olhando até a parte que dá certo. E a gente ignora. A parte da errada a gente ignora, né? O resultado. A gente olha e inveja o que deu certo. A gente ignora a parte que deu errado. E é por isso que a gente acaba tendo um olhar de Asaf e invejando aquilo que não deve. Porque a gente não percebe. A nossa visão está tão focada naquilo que deu certo, a pessoa fazendo errado, que a gente não se atenta para os resultados que vêm e as consequências que chegam depois. Eu era muito Asaf. Aí o Espírito Santo me levou lá na passagem que está escrito assim: o salário do pecado é a morte. O camarada vai ter que trabalhar um mês, mas o salário ele vai receber um dia. Então tá bom, já. É isso. É isso. O salário do pecado é a Eu morte. podia ter colocado a palavra, porque eu quis colocar salário. Pronto. Podia ter colocado qualquer outra. Mas é o pagamento. É o resultado. Às vezes nós que acabamos nos perdendo, olhando e acreditando no sucesso daquilo. Quantos crentes não se prostraram diante daquele estado? Será que só tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel lá? Não, irmão. Quantos foram levados no cativeiro? Mas a Bíblia diz que quando o rei orou, só tinha 3 versos. Porque Daniel estava retirado lá, ele estava no canto dele. Ele estava no quarto orando. Era príncipe. Agora, os 3 estavam lá no meio do povo. Então todos se dobraram. Os crentes, os que carregavam a Bíblia, os que estavam pregando naquela semana lá no culto de louvor, os que estavam na célula lá cantando, se dobraram. Os que estavam dando sermão dos outros lá, dizendo: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, ó, você aí. Estava dobrado lá. E quando o rei olhou, só tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é você? Ai, quem seremos nós quando o sistema do anticristo se levantar? Meu Deus. Quem seremos nós quando verdadeiramente Deus quiser provar aqueles que são seus? Quem seremos nós diante desse sistema? O diabo não quer fazer uma tatuagem na sua mão, na sua testa, não, irmão, nem colocar nada em você, não. Ele quer que você viva uma vida de pecado, que você viva uma vida de idolatria, que você viva uma vida dentro da igreja sem relacionamento com Deus e com os seus irmãos. Esse é o sistema do anticristo. Ele quer que você compre e venda, tentando tirar vantagem dos outros. É isso que ele precisa, é isso que ele quer. Esse é o sistema. Você está dentro da igreja fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas erroneamente, projetando mal contra os outros. Esse é o sistema. Será que tem crente já vivendo no sistema do anticristo? Não é possível, não. Eu não quero crer que já tenha crente chipado. Já tem crente trabalhando com o anticristo, irmão, não sabe. Tem crente que dentro do trabalho dele ele prejudica os outros, dentro do trabalho dele ele faz mal para os outros, dentro do trabalho dele ele tira vantagem, bota a culpa no outro. Meu Deus. Faz as coisas para que o trabalho do outro saia errado. Nem por que você vai dar? Cadê lá? O irmão Paulo que fez. Mas foi a maneira dele fazer, mas ninguém sabe. Deu errado então. Eu falei para o Paulo lá que não era daquele jeito, mas ele quis fazer assim. Meu Deus. É forte, não? É isso, irmão. Esse é o sistema. O sistema do engano, o sistema da mentira. O sistema da gente pregar uma coisa aqui e não conseguir dar conta no dia a dia, não conseguir viver aquilo que estamos pregando. Esse é o sistema do anticristo. Eu falar de amor, não conseguir amar. Eu falar de perdão, não conseguir perdoar. Eu falar de salvação e não me preocupar com o outro. Não adianta, irmão, a gente ir lá nas fontes, não adianta a gente ir lá na favela, não adianta a gente ir lá, sabe, ir na sarjeta e pegar aqueles que estão lá e trazer aqui e dar um banho e, sabe, e dar uma roupa nova. Se a gente não conseguir estender a mão para o irmão do lado aqui que está com a gente todo dia, não adianta. Não adianta. Não adianta a gente preparar uma cesta básica, ir aqui, ir lá e ajudar. Isso aí os filhos das trevas fazem também. Se eu não conseguir alimentar o meu irmão, a minha irmã, com a palavra de Deus, da verdade,
vejo que alguém está capengando e eu não me preocupo em estender a mão, que adianta? Eu posso distribuir caminhões e caminhões de cesta básica. Paulo fala isso. Não adianta. Posso dar o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, não adianta nada. Nada. Neca de pitibiri, como diria meu avô. Nada de nada. Não adianta nada. Entendeu qual é o sistema? Será que tem igrejas sendo movidas já por esse sistema? Será que tem ministérios sendo movidos por esse sistema? O meu ministério é melhor do que o ministério. Nossa. A minha equipe, a minha turma é melhor do que a turma do irmão Paulo. As irmãs é melhor do que os varões. Os jovens são melhores do que os. Já era. É um sistema. Legal, Deus está usando lá a turma do irmão Paulo. Irmão Paulo, o que você está fazendo aí para dar certo? Por que essa turma aí é agitada? Por que essa turma aí, sabe, é avivada? O que você tem para oferecer aí? O que você pode me ensinar? O que você acha que eu posso fazer aqui para dar certo também? Opa, vamos como é diferente. Não, mas sabe por que a turma do irmão Paulo é assim? Porque o irmão Paulo agrada a eles, porque o irmão Paulo dá presentinho para eles, porque o irmão Paulo Quando a gente estiver vivendo dentro de um sistema assim, o anticristo está reinando, o anticristo está operando, sem fazer força, e a gente preocupado com o chip, e a gente preocupado com o código de barra, e a gente preocupado com a internet, e a gente preocupado com a inteligência artificial. O problema não é a inteligência artificial, o problema é a desinteligência humana. O problema é a desinteligência dos humanos. Os humanos não estão raciocinando. Os animais estão raciocinando melhor do que os humanos. Os bichinhos estão cuidando de animais de outra espécie. Os cientistas estão preocupados com isso. Porque parece que virou raro agora. Os animais de uma espécie, ao ver que um outro animal de outra espécie perdeu os pais ou não está no seu habitat natural, eles adotam esse animal e traz ele para o seu ambiente. Coisa que a gente só via em desenho animado, né? Era coisa de Tarzan, era coisa de Mowgli, né? Era coisa de uns desenhos assim. Agora está virando realidade. Agora as coisas estão funcionando. Agora as coisas estão andando no reino animal. Os animais estão ensinando os humanos. Antigamente eram os homens que adestravam os animais. O que está acontecendo agora? Parece que os animais querem nos mostrar, olha assim que faz. Meu Deus. Aleluia. Assim. Mas nós não estamos entendendo ainda, né? Acho que a gente vai esperar eles falarem, né? Acho que vai ter uma hora que Deus vai abrir a boca dos animais para fazer igual a jumento de Balaão. Não se assuste daqui uns dias você for ver um noticiário e tiver um animalzinho falando que essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Que os homens entendessem e aprendessem conosco a fazer dessa forma, uns com os outros. Deus me enviou aqui para ensinar para vocês. Dentro desse contexto, pastor, eu passei por isso hoje. Hoje meu cachorro mais velho estava me fazendo uma raiva. Eu dei umas 2 varadinhas nele, sabe? E aí eu fui na casa da minha mãe. Quando eu voltei, em menos de 5 minutos, o cachorro estava abanando o rabo pro meu lado, querendo brincar. E aí? E aí? Qual que era o natural? Ignorar ele. Ou mostrar os dentes para ele, mostrar a insatisfação de alguma forma. Sim ou não? Sim. Faz isso com o filho para você ver, dá uma bronca com o filho para você ver. Aí no caso do pastor. Pega lá no seu que. É bem assim mesmo, joga na pia. É bem assim. É, mano? É verdade. Eu não vou, você vai, porque eu estou mandando você ir, você vai. Esses dias eu falei com um, eu estou lá correndo, né? A pastora está viajando e eu estou lavando roupa, estou lavando louça, estou arrumando casa, estou trabalhando, estou cuidando das coisas da igreja, e estou lá na pia, estou fazendo um almoço, está os bonitos lá no videogame. Não! Vem cá. Falei, ó, tem uma roupa ali na máquina ali que está pronta, eu pego e vai estender a roupa. Falou nada, mas só do jeito que ele fez. Calma aí. Na hora que desceu, eu estava lavando louça. Passou. Agora pega e pode ajuda a secar aqui. Tá bravo mesmo?
mediante, né, aquilo que o animal estava aprontando para ensinar, nada que fosse matar o bicho, mas o que se esperava? O animal no mínimo mostrasse os dentes, né? Não, o bichinho vem, como se dissesse, né? Eu ainda te amo, eu te perdoo. Faltou falar, irmão. Eu te perdoo. Sabe o que faz? Perdoa essa ignorância. Não, mas a realidade é essa, irmão. Será que não tem alguma coisa errada nesse ecossistema? Será que os animais não estão mostrando alguma coisa para nós? De indício de que tem alguma coisa errada conosco? Não é com Deus que está errado. Não é o mundo que está errado. Somos nós, irmão, que precisamos melhorar. Será que é só eu que estou vendo isso? Então é hora da gente começar a analisar, a olhar melhor, a tentar entender a maneira que Deus espera que nós venhamos trabalhar. E Deus ainda insiste, né? Ele persiste ali no 666, porque 3 vezes é como se ele enfatizasse um ponto de vista, né? Olha, não adianta, pode insistir mesmo. Sem dúvida, esse sistema aí é um fracasso. E por todas as tentativas que você vier a fazer, elas vão falhar. Elas irão dar errado. Por isso que Deus repete, por isso que Deus fala, né? Que verdadeiramente não importa quantas vezes o inimigo se esforce, para Deus ele é e sempre será um sistema falido. Um sistema que foi feito e montado para dar errado. Não tem como dar certo. Todas as investidas que o inimigo vier a fazer a partir de então vai dar errado. Apocalipse 20, o versículo 10 está falando lá. Eita glória! O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que há no céu, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É o fim. Olha o fim do sistema. Meia. Que fez homens tremerem na base. Que fez crentes ficarem sem dormir. Que desviou pessoas da presença de Deus e levou a fazer coisas terríveis, que assombrou homens por anos, que fez pessoas tentarem estudar e entender e saber o que significava, que tanto poder é esse, que tanta autoridade é esse. Terminou como? Falido, derrotado. Está escrito, irmão. Algo que nem aconteceu ainda. Deus já deu a sentença. Pode tentar, pode insistir, pode tentar mudar. O fim da história, você não pode mudar. Vai ser o mesmo. O fim dele vai ser o mesmo. E ele sabe disso. E se ele sabe disso, por que ele insiste? Porque ele quer arrasar e tentar de alguma forma prejudicar o sistema de Deus. Tentar tirar, já que eu não posso ir. Aquela velha história, né? Já que eu não posso ir, você também não vai. Já que eu não consigo, você também não vai conseguir. Não como só bastasse o fogo, ainda tem o enxofre. Enxofre, que é para... Para quem não sabe, o enxofre é usado para fazer fogo de artifício, para dar uma pressão a mais no fogo. É isso aí. É igual a fornalha, né? Aquela fornalha que foi feita para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego é uma alusão, né, ao lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que não era aquela temperatura toda. Uma temperatura bem menor já matava as pessoas. E já era costume deles matar gente daquele jeito, com aquela temperatura. O rei olhou e ele estava tão furioso, que ele manda aquecer 7 vezes mais. Eu quero ver, está errado. Ele tentou usar o número 7, só que ele esqueceu que o 7 é de Deus. Ele trabalhou a favor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sem saber ele coloca o número da perfeição de Deus. Aquece 7 vezes. Aí Deus olha lá de cima e diz: está do jeito que eu gosto. Eita agora. Está do jeitinho que eu gosto. E desce. E Sadraque, Mesaque e Abednego sai livre. Deu certo para o povo de Deus. Deu certo para nós. Foi gol contra.
E a Bíblia diz que os homens que foram lá lançar eles na fornalha, o que aconteceu? Morreram. Quando eles empurraram os homens para dentro lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo lambeu para fora e matou eles. Na porta, do lado de fora, eles morreram. Ele já estava acostumado, ia até certo lugar e empurrar. Só que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Então eles vêm no mesmo lugar, que eles estavam acostumados a ir todas as vezes, e empurram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles viram as costas para ir embora, o fogo pega eles lá de fora. É por isso que o rei endoida quando ele olha e vê Sadraque, Mesaque e Abednego, e um com aspecto dos anjos, do Filho do Deus vivo, ou seja, Jesus Cristo, no meio deles, andando dentro da fornalha, solto, porque eles estavam amarrados. Não tem justificativa. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus poderoso. Talvez, se ele tivesse deixado a fornalha do jeito que estava, ele teria questionado. Ah, mas o tempo está frio, mas será que não esquentou tanto? Será que o fogo não... Não, então vamos bater certeza mesmo que vai dar certo? Aumenta 7 vezes. E essa é a estratégia do inimigo para esse tempo. Vamos tentar derrubar mais gente, vamos tentar envolver mais igreja nesse sistema, vamos tentar envolver mais crentes nesse negócio, vamos pegar os ungidos agora, vamos pegar aqueles que têm unção na cabeça, vamos envolver essa galera aí, vamos aumentar a nossa proporção para que dá certo. É tentativa. Mas por mais que ele tente e insiste, o fim dele é certo. Verso 15: e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que não estava vivo, porque tem crente que parece que vegeta, né? Tem crente que passa toda uma história na vida, você fala, fulano de tal, assim, da igreja tal, ninguém lembra do indivíduo, ninguém lembra da indivídua. Ninguém lembra, sabe assim, não fez diferença nenhuma. Sabe, viveu nada, não evangelizou ninguém, só ia para a igreja. Mas tem uns que fazem a diferença, são escritos que são achados diante de Deus. E aqui não é nem o livro da salvação, não, das obras, não, é o livro da vida. Estavam ali, viveram, estiveram dentro do assunto. Tem gente que não vive, gente que vegeta. Acorda, vai trabalhar, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa. E não tem uma vida. Sabe o que é vida? O que é vida? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Vida. Sabe o que é vida? Vida é aquilo que Jó tinha. Jó tinha vida. Lascado, sem dinheiro, pobre. A mulher porrinhando na mulher dele. E o cara queria estar vivo. A gente por muito menos faz igual a Joana, Senhor, me mata logo, não aguento mais essa vida, ó vida, ó céu, ó meu Deus. Isso não é vida. Quem tem vida de verdade pode estar no meio da prova, pode estar no deserto, pode estar na pior prova. Davi, na derrota da vida dele, o que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho vida. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Eu tenho Cristo dentro de mim. Não temerei mal algum. Eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. Esse medo de viver, esse medo, sabe, de andar para frente, esse medo de conquistar, esse medo de avançar, esse medo de assumir responsabilidade. Esse medo de fazer o que Deus está colocando na sua mão para fazer, isso não é vida, isso não é de Deus. Quantas oportunidades a gente perde, às vezes por medo, por não ter vida. Mas eu vou sair desse emprego, vou ficar desempregado, meu Deus, sabe quando eu vou arrumar um emprego? Irmão, você tem noção do tanto de empresa que está atrás de funcionário bom por aí? Você tem noção? Que está em falta funcionário bom no mercado de trabalho, você tem noção disso? Tem gente aqui que não foi professor porque não quis, tem gente aqui que não foi advogado porque não quis, tem gente aqui que não foi médico, doutor porque não quis, tem gente aqui que não se tornou empresário porque não quis.
Estou mentindo? Porque Deus nos deu condições para isso. Deus investiu em nós para dar certo. A gente que é medroso. Verdade. A gente que tem medo de dar um passo. A gente que tem medo de ir adiante. A gente que tem medo de, sabe, de confiar em Deus. Porque a gente confia mais em nós do que nele. Por que você não vai falar? Porque eu não sei, sabe, eu não vou, eu não posso, tá bom. E Deus fala assim, eu respeito. Você não quer? Você não pode, respeito. Agora, quando Deus acha algo e diz assim, eu quero, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não sou, mas eu sei que o Senhor é. Eu vou. Aleluia. Encontrei um peitado que você está comigo, né? Na oficina. Encontrei um pastor lá, a gente conversando pra cá, pra lá, e ele meio alegre daquele jeito dele, igual o irmão Paulo, assim, bem descontraído, conversando com ele lá e tal. E aí, precisou buscar uma peça pra gente, precisou sair e tal, eu fiquei continuei conversando com ele, e ele me contou que ele era um pastor de uma igreja um pouco maior do que essa aqui e tal. E tudo dando certo, a igreja crescendo, e o povo chegando, a igreja bem, e ele já não estava trabalhando fora, porque não tinha condições cuidando da igreja. Enfim, a igreja cuidando dele e da família dele também, e aquela coisa, tem um patrocinador, parece que, né, alguém que tinha condições começou a ajudar a igreja, então estava uma coisa assim, favorável. Aí um dia está ele orando lá, na casa dele, ele falou, arruma uma mala. Eita Deus. Arruma uma mala, vou te levar embora. Vou para onde, Deus? Igual fez com lá, arruma uma mala. Levar para São Paulo. Não tem nada em São Paulo, não conheço ninguém em São Paulo, não tem trabalho. E como é que eu vou? Senhor, não tem condições. Como é que eu vou comprar passagem? Não tem dinheiro disponível para comprar passagem. Ele contando, né? Aí falou que está lá e tal. Falou com Deus, se for o Senhor que estiver falando comigo, a pior coisa que tem, faz prova, quem você quiser. Testa o pastor, testa eu, testa os obreiros, testa a pastora, só não testa Deus, irmão. Só não testa Deus. Ele botou o joelho e falou, Senhor, se for o Senhor que estiver falando comigo, eu não tenho esse dinheiro não da passagem não, mas o dinheiro vai aparecer. E se o dinheiro aparecer, eu vou saber que é o Senhor que está projetando isso. E aí eu vou. Quando ele falou, eu vou, o telefone tocou. Eita! Não tocou, ele era um número desconhecido, entendeu? Era um irmão dos Estados Unidos. Onde está falando, não sei o quê, onde você arrumou meu número? Eu falei, não sei, estava aqui, na internet aqui, consegui seu número e senti te ligar para você e quero que você faça uma oração para me abençoar. Eu falei, já não é Deus, né? Porque eu pensei que era alguém para me abençoar. Beleza, orou pela mulher e tal, orou ali e tal, fez o que Deus mandou e tal, e amém, irmão, amém. Então, agora eu vou. E a mulher já agoniada, porque tarde da noite, uma mulher ligando para ele, já imagina a confusão na vida do pastor, né? Mas enfim, entendeu? Amém, irmão, não, mas não estava por aí não, Deus está me incomodando aqui. E é o seguinte, Deus mandou me entregar uma benção, me passa aí o número da sua conta, que eu estou mandando uma benção aí para o irmão. Aí foi, acho que a mulher vai mandar cerca de 2.000 e poucos reais para ele. Aí foi uma benção, né? Ele pegou, meu Deus do céu, consultou lá, dava para comprar as passagens dele, da esposa e dos 2 filhos. Era o valor da passagem. O valor da passagem, vai morar na onde? Vai para onde? Ele começou a falar, beleza, o valor da passagem, eu vou para onde? Beleza, foi, comigo, no outro dia eu fui na rodoviária, foi lá e comprou a passagem. Deus mandou, ele se responsabiliza, comprou a passagem. Comprou a passagem, está arrumando as coisas para poder viajar. Quem liga de novo? Irmão, eu falei, não, é o seguinte, te abençoei aí, mas eu fiz de mim mesmo. Eu falei, não era pedir dinheiro de volta. Eu fiz de mim mesmo. 2.000 e poucos reais, eu não tinha nada onde. Falou, não, eu fiz de mim mesmo, não era Deus não. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu gastei o dinheiro, né, e tal. Ela falou, não, não é isso não estou pedindo nada de volta não. É que realmente o valor que Deus mandou, né, que me incomodou para dar, é maior do que isso aí. Então eu estou mandando o resto agora. Eita, meu Deus. Mandou mais 12.000 reais. Deu para chegar aqui, alugar uma casa, viver um tempo, foi morar do lado de uma padaria. Ele falou, não conhecia ninguém da padaria. No outro dia de manhã, a pessoa bateu na minha porta,
trazendo aqui, não sei, não leva a mal não, mas estou trazendo aqui pão, leite para as crianças aí. Eita, glória. Né? Deus me incomodou, estou deixando aqui. Amém. Ué, amém. Não disse a ninguém. E disse que assim foi, 6 meses, a padaria do lado, que nem sabia quem era ele, não conhecia ele, disse que nem lá comprar nada na padaria tinha ido aí. E Deus já tinha mandado alguém para abençoar todo dia com o pão das crianças e o leite. Né? E assim foi. Ele está aí agora fazendo a obra. Ele está congregando com aquele pastor que pregou aqui. Cleito não, é um pastor Moreninho que pregou no culto dos varões aqui uma vez, aqui, esqueci o nome dele. Agora me fugiu da memória. É um pastor Moreninho. Rapaz, esqueci o nome. Será que pregou aqui no evento dos varões aqui? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Agora, e se a gente continua na covardia? Eu não vou não. E por isso, nós ainda não alcançamos lugares maiores. Esse salão aqui foi alugado pela fé. Aquele salão lá da igreja lá foi alugado pela fé. Quem viu aquele salão lá, entrou lá com uma começo, não diria que dava para fazer igreja naquele lugar. E nós fizemos. E nós fizemos. Com a glória de Deus. Certo? Então, é assim que Deus age. Às vezes somos nós que não temos coragem de dar um passo. Não temos coragem de avançar em Deus. Não temos coragem de fazer algo favorável para o Senhor. Não temos coragem de deixar Deus agir através de nós. Então, que essa covardia hoje ela cai por terra diante da nossa vida. Porque nós temos vida. Quando Deus fala vai, a gente já está indo. Quando Deus fala faça, a gente já está fazendo. Isso é ter vida, sabe? É ter o poder de Deus agindo em nós. É o poder de Deus nos movimentando. É o poder de Deus fazendo a gente se movimentar. A gente sendo direcionado pelo poder e ação de Deus. Porque até na morte o diabo trabalha na nossa vida. O que aconteceu em Ezequiel 37? A morte. Todo mundo indo para a igreja, todo mundo fazendo a liturgia do culto, cantando, pregando, todo mundo vivendo as suas vidas, plantando e colhendo e comendo, e Deus olha para eles e fala o quê? Vocês estão mortos. Eu estou vendo um grande exército falido. Estou vendo um monte de ossos sequíssimos. Não era seco, é sequíssimo. Mas como que está sequíssimo se eu estou pregando? Como que está sequíssimo se eu estou cantando? Como que está sequíssimo se eu estou plantando e colhendo? Como? Está sem vida, está fazendo no automático. Está fazendo o que os outros estão fazendo. Está fazendo porque está indo no embalo. Mas a ação própria não tem. Acho que ele está falando alguma coisa. Ação própria ele não tem. Ação própria não aconteceu. Você entende isso? Que verdadeiramente nós possamos entender. Porque senão até nisso, irmão, a gente anda no sistema falido dentro da igreja. Toma cuidado lá para ela não fazer 2 vezes lá o pagamento. Se foi a Jaque que fez, pede para conferir lá primeiro. Então, olha só o que Deus está fazendo. Deus está nos despertando. Deus está nos movimentando para a gente andar, para a gente fazer, para acontecer o haja de Deus na nossa vida. Que a vida do Senhor venha nos impactar, para a gente não fazer parte do sistema falido, do sistema do anticristo por falta de ação, por falta de movimentação da nossa parte. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha sem questionar? Porque tinha vida, Deus está conosco. Aleluia! É Deus. Por que Daniel vai para a cova dos leões sem relutar? Eu tenho certeza que qualquer um de nós, não precisa ser na cova do leão, se tentar jogar lá no moeiro daquele ali, a gente já não tem. E eu dei um trabalho lascado uma vez, os policiais me botaram dentro de uma viatura, não seguiu o povo. Você imagina numa cova de leão, irmão? Você imagina uma fornalha pegando fogo? Pelo para 10 o negócio ia ficar ruim, irmão. Sim ou não? Que entra nos leões, mas nas baratas. Mas o cara que está cheio de vida, vamos embora, vamos lá.
Foi isso que o Senhor falou? Não te chamar para caminhar uma milha, não vai uma não. Vai duas. Eita glória! Por que o Senhor fala isso? Porque era costume dos romanos fazer com que pessoas carregassem os seus escudos pesados. Como que é? Era a lei que as pessoas pegas pelo meio do caminho eram intimadas. Os romanos, né? Foi isso que fizeram. Lembra quando Jesus não está conseguindo mais caminhar? O que eles fazem? Pega um homem e fala, ó, ajuda aí. O cara não pode dizer assim, não, eu não vou. Não, a única coisa que o cara fala, não continua batendo nele não, porque senão vai ficar ruim para mim. Eu já estou carregando a bagagem. Estou segurando, vocês batendo nele, ele está ficando ruim para mim aqui. Então, dá um tempo. Mas ele vai, tá certo? É porque era normal isso. Os romanos obrigavam as pessoas a fazer coisas como essa. É por isso que Jesus fala assim, ó. E o que os crentes, o que era a revolta dos judeus? Era isso. Por que eles não pegam outro romano para fazer isso? Tem que ser. Não vou. Me apanhava, me atentavam, pegava para não ir, dava cadeia, ia preso, mas não carregava as bagagens. Aí Jesus pega agora, dando ensinamento, e fala, não, se mandar vocês levarem em uma milha, vocês vão duas. Para eles verem que eles não têm poder sobre vocês. E para o diabo entender que ele não tem influência sobre a vossa vida, que ele não manda nada, vai de vontade própria. Se alguém quiser te forçar aí, não, vai de vontade própria. Diga, não estou dizendo que você mandou, não, estou dizendo que eu quero ir, eu vou. E não vou uma, não, vou duas. Hã? Esse Jesus não surpreende de cada. Por isso que ele usa os animais para nos ensinar. É por isso que ele usa a natureza para nos ensinar. Se a gente podar uma árvore hoje, a gente vai e poda a árvore hoje, a gente corta os galhos dela hoje, o que acontece com essa árvore? Amanhã ela está crescendo de novo. Amanhã ela está crescendo. Sabe o que acontece com o crente se eu podar um crente? Ele fica sem vir no culto. Ele não atende mais as minhas ligações. Ele não responde mais no WhatsApp. Eu estou podando para ele crescer. Mas aí ele não quer mais falar comigo, ele vai ficar revoltado, ele vai ficar bravo. Porque o pastor deu uma dura, porque o pastor podou, porque o pastor disse que não é assim. E não é. É a natureza que está errada? Será? Mas nós não estamos aprendendo com as coisas de Deus. Não estamos aprendendo com os recursos que Deus nos deu. Glória! Verdadeiramente nós vamos crescer, entender, despertar. E a gente preocupado com o chip, irmão. A gente preocupado com coisas mirabolantes. E o sistema do anticristo está aí funcionando perfeitamente. Crentes mortos, crentes desobedientes, crentes perdidos, tudo na igreja. Sem imposição. Não quer ninguém para pedir. Sem forçar, sem fazer força. Você entende isso? Olha como que o sistema do anticristo está funcionando perfeitamente. E os irmãos não estão percebendo. Aí ele fala, o ensinamento, desde uma palavra dessa de despertação geracional. Quanta gente podia ter acesso a essa informação? Mas vai continuar morto, vai continuar falido, vai continuar caindo. Por quê? É praga nossa? Será que o pastor não ora pelos levantes? Não, porque eles não querem ouvir, não querem acordar, não querem despertar. Preferem continuar no sono da indolência, no sono da morte, no sono da indiferença, no sono da rebeldia. Tá certo? Então vamos lá. Essa tal marca que a besta colocará nas pessoas é uma limitação, é uma imitação clara daquilo que o próprio Deus coloca nos seus servos. Apocalipse 7, do 1 ao 8. Quem lê para mim, por favor? 7. Vou tomar uma água, Apocalipse 7, do 1. Pode. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre a água. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo,
Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá. Fechou por aqui. Amém. Então vamos lá. Você percebeu que ele falou aí que seriam colocados uma marca. De quem? Nos servos de Deus. Então isso quer dizer que Deus também vai botar um chip em nós? E como é que é isso? Se a marca do diabo tem que ser um chip, tem que ser algo visível, tem que ser algo implantado, e a marca de Deus não precisa? Então tem alguma coisa errada aí, tem alguma informação que não bate aí, sim ou não? Porque chip é o chip. O chip no celular do Diego é igual no meu celular, é igual no seu celular, é igual no seu celular. A internet que eu uso vem da mesma origem que você usa, que você usa. Por mais que sejam talvez operadoras diferentes, o provedor é o mesmo, a base é a mesma. Sabia disso? É a mesma internet. É só o lugar que você compra, igual o gás. Comprei o gás, vou perder comigo não. Né? Aqui em São Paulo, ele vem da mesma fonte. A gasolina que você compra vem da mesma usina. Eu botei no posto, ele veio do mesmo lugar. Aí os postos, né? Os postos são meio pilantra, né? Você vergonha, vai lá e altera, né? A gasolina. Mas ela vem igual para todo mundo. A mesma usina, mesmo posto, né? Mesma distribuidora, mesma situação. Tá certo? Então, é isso que nós precisamos nos atentar. Então, se a marca de Deus não vai ser algo implantado, não vai ser algo obrigado, Deus obriga alguém a servir? Não. E o diabo, ele seduz, ele engana, ele mente. É a tal da história do vigário, né? O diabo, quantos não está ganhando contra o vigário? Quantos o diabo está levando nessa circunstância? Acho que até contei isso aqui uma vez, quem que lembra? Você lembra, né? O conto do vigário, o padre. Só não pergunta para mim. O camarada chegava numa cidade com a mala grande, bem arrumada, bonita, na cidade pequena, chegava e tal, e dizia que tinha, né, uma grande herança, que tinha, né, recebido uma grande herança, tinha que voltar para o lugar onde ele veio, que ele estava em viagem, estava passeando, só que ele gastou o dinheiro, tudo que ele tinha para chegar ali, e agora precisava voltar para o lugar onde ele veio. E estava sem dinheiro, já estava duro, tinha gastado tudo. E a única coisa de valor que ele tinha ali naquela mala, naquele lugar, não podia fazer nada. Barra de ouro aqui não serve para nada. E se eu voltar com isso aqui para o caminho de onde eu vim, vão me roubar. Se alguém souber, estou te contando um segredo que eu não contei para ninguém. Ninguém sabe o que tem dentro dessa mala. Ninguém sabe o que eu carrego. Isso é um segredo entre eu e você. É para fortalecer a nossa amizade. É para você confiar em mim. Então eu vou te contar um segredo. Dentro dessa mala aqui está cheia de barra de ouro. E eu vou confiar em você para guardar essa mala para mim. Se você puder me ajudar, só com o valor da passagem para eu voltar para onde eu vim, e aí eu vou receber essa herança e eu volto aqui, e aí eu vou te abençoar de uma forma extraordinária. E a garantia você já tem, está aí com você. Essa mala aí cheia de ouro. Olha aqui. Só não abre. Que tentação. Você só não pode abrir a mala, porque é uma situação de confiança, né? É algo que eu vou deixar aqui fechadinho, você bota, né, as 7 chaves e não conta para ninguém. Conta para ninguém. Só que a pessoa não sabia que ele tinha outras 7 malas igual aquela. Que ele saiu deixando no lugar para onde ele passou. E a pessoa confiar e pegar aqueles recursos e deixar, não, então não vou te dar só o dinheiro de não, vou dar o dinheiro de ir, o dinheiro de comer, o dinheiro de ficar na estadia, o dinheiro de. Você vai abençoar, porque no final você vai ter que voltar. Você confiou em mim, então eu confio em você também. Toma, né? Você não saiu, pai. E o cara catava aquele dinheiro ali e pega para quem a gente quer. Passava um tempo, passava meses, passava anos e a mala lá e o cara nunca voltava. Até que a pessoa falou, não é possível, você não volta mais. Abrir a mala, né? Vender, porque eu estou no prejuízo, eu dei o dinheiro, né? O cara voltar que não tinha, agora eu estou aqui no prejuízo, eu vou pelo menos reembolsar o que, né, ele me deve e o resto eu não vou mexer. Deixa aí. Abri a mala, o que tinha na mala?
tijolo. Conto do vigário. Era uma boa pessoa. Contou uma história triste. Confiou em mim, sentou na minha mesa, comeu do meu pão, bebeu do meu café, comeu do meu pão com manteiga. Eu servi o meu melhor bolo. E quantos não estão assim, caindo no conto do vigário dentro da igreja? Vem cá, pode você. Opa! Recebe! Recebe, cuspe na cara, se for. Recebe. Olha que nem consagrado foi, porque deu um salto. E aí? Quantos? Não, porque agora você pode, agora o diabo vai ter que. Você botou o pé aqui, o diabo vai ter que correr lá longe. Vai por quê? Porque eu estou dizendo, porque eu estou falando. Jesus não vai falar mais nada. Né? Não é Deus que precisa confirmar mais nada. Os homens estão fazendo, estão enganando as pessoas, estão tratando os sentimentos da pessoa de maneira errônea, estão, trazendo confiança errada para o coração das pessoas. As pessoas estão se enganando, achando que estão num ciclo de confiança, quando na verdade tudo que está acontecendo é a pessoa sugando a sua energia, sugando o seu potencial, sugando o que você tem de melhor. E você acredita que está sendo útil. A gente acredita que está fazendo algo bom, estou ajudando alguém. Não, às vezes está sendo enganado pelo sistema do anticristo, pelos enganos do diabo, pela vontade do inimigo. E quantos não estão vivendo dessa forma, dentro do sistema falido, dentro do sistema mentiroso, com trocas de favores e situações, e a pessoa acha que está. Vou abrir uma situação aqui porque é aquele negócio da sua mãe lá, né? A mãe do William mesmo. Ô pastor, eu vou comprar um carro aqui e tal, eu não tenho mais ninguém que eu possa confiar, eu não conheço ninguém que tenha assim, eu posso abrir meu coração e confiar que nem você assim, porque se eu for falar com o Diego eu não sei, ele vai falar de mim depois para os irmãos, ele vai dizer que me ajudou, se eu falar com o Gerson, ele e a família dele não vai gostar, a mulher dele não é da igreja, sabe como é que é, né? Ela pode não entender. Então você é uma pessoa mais madura na fé, você é uma pessoa que já tem uma experiência com Deus, você não vai duvidar da minha índole, você não vai, não, pastor, que é isso? Não pode não. Então vamos ali para você tirar um carro comigo. Nossa! Né? Porque afinal das contas você me conhece, né? Você sabe quem sou eu, você sabe que eu não vou, né? Jamais eu vou fazer uma coisa dessa com você. Quantas prestações do carro foi paga? Nenhuma. Nem a primeira. Não foi? E nós estamos falando de um caso. Mas isso é coisa que a pessoa não faz da noite para o dia, não, irmão. Isso é coisa que a pessoa já está acostumada a fazer. Isso é coisa que às vezes já tirou o carro no nome de um, já tirou a habilitação no nome de outro, já tirou o guarda-roupa no nome de outro, já tirou. E foi, irmão. É o tal do conto do vigário. Quanta mala vazia já deixou por aí? E você acha que é uma pessoa só que faz isso? Que é uma pessoa só que faz isso? Não. Isso será que acontece só com dinheiro? Não. O que você tem para me oferecer? O que você tem de valor? Às vezes é o seu caráter, às vezes é a sua confiança. Às vezes, se eu falar, ninguém vai acreditar. Mas se for a Agatha que falar, eu deixo a Agatha falar. Eu peço para a Agatha falar para mim, porque se eu falar, as pessoas vão, porque é pastor que não. A Agatha não concorda, então eu confio na Agatha. Então eu uso a Agatha para falar o que eu quero falar. Eu uso a Cida para falar o que eu quero falar. Porque se eu falar, alguém vai desconfiar, alguém vai dizer, não tem alguma coisa aí por trás. Olha, não, então eu falo para o irmão Paulo ir lá e falar. É o sistema funcionando perfeitamente. Isso acontece? Não. Aqui não, graças a Deus. Mas acontece. Acontece. No mundo inteiro. Tempo atrás mesmo aí, a gente estava tendo bastante rotatividade de pessoa, a pessoa entrando na igreja, saindo, a pessoa chegava aqui, ficava 2, 3 semanas e ia embora. Aí começou um movimento aí, uma pessoa, pega dinheiro, não pega dinheiro, outro pega dinheiro, eu cheguei numa meia dúzia e falei, segura porque
Pega dinheiro comigo, pega dinheiro com o Jean, pega dinheiro com o Thiago, pega dinheiro com o Samuel, pega dinheiro com o Diego, depois pega dinheiro com o irmão Paulo para pagar o Samuel, depois pega dinheiro com o Thiago para pagar o Diego, depois pega dinheiro com o irmão Gerson para pagar o irmão Paulo, e aí vai daqui a pouco, irmão. Está devendo todo mundo. E não tem condições de pagar? E o nome de quem que vai ficar sujo? O meu. Foi lá na igreja do pastor Tiago. Esse dia. Foi lá. Igreja do pastor Tiago, a pastor do céu. Foi lá. Me roubar. Quem escutava achar que foi quem roubou? O pastor. Logo eu. Logo eu. Isso acontece no bar? Acontece não, no bar ninguém faz isso não. No boteco ninguém faz isso não. Na biqueira ninguém faz isso não. Faz? Morre no outro dia. Mas na igreja o sistema do anticristo funciona. Na igreja faz. Às vezes é gente que o mundo já rejeitou, já sabe que as coisas não funcionam lá fora desse jeito. Aí vem para a igreja, acha um povo bonzinho, acha um povo que tem um coração mole, acha um povo que não para, né? Não tem vida, só tem sentimento. Eu senti de ajudar, você sentiu lá, de ser besta, você não é tão bom assim não. Você sentiu não? Você queria que alguém olhasse para você e falasse, para do céu, você é bom, né? Você é o cara. Você chama para a pessoa que essa semana de manhã. Eu estou precisando disso, vai lá orar. Aí eu e o pastor. Tá bom, vem cá, vem de manhã cedo orar que a gente vai lá. Como ele falou de orar, pau, sabe que até hoje. Também aconteceu comigo. Aqui na igreja, a mulher falou, ele estava orando, estava limpando a igreja, mas não lembro quem era a irmã. A mulher chegou falando que estava precisando de uma cesta e tal. Aí eu falei, eu não tenho condição de ajudar para falar com a pastora. Eu falei, a pastora arrumou a cesta e tudo. Eu falei assim, vem buscar a cesta na sexta-feira na oração. Que a gente vai dar aqui para te entregar. Se vem para oração, você já vem buscar a cesta. Você veio? A cesta ficou uma semana aí. Nunca mais. Chama para orar para você ver. Até meu número não respondeu. Mas por quê? É gente que já está acostumada a dar golpe na igreja, irmão. É gente que já está acostumada a pegar gente de coração mole na igreja. Outro dia eu estava aqui, viu o cara arrastando a mulher e os filhos, né? A gente estava ali na porta. Só você gasta, na minha casa não tem nada, que não sei o que e tal, e na época eu estava sem carro ainda. E aí eu fui chamei os meninos, chamei o gente que estava com o carro, a gente estava fora e tal. Eu falei, cara, assim, dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho um botijão lá em casa, lá cheio. Quando acabar o culto aqui, aí a gente vai lá na sua casa, a gente vai lá na sua casa, eu deixo o botijão cheio e pego o botijão vazio. E fica em paz, tá tudo certo. Dá um tempo aí, acabar o culto aqui, a gente já corre lá. Não, um pouco de pressa, eu não sei se vai dar mais parar, a mulher tá ali, o menino também, eu vou ali em cima dele, já vou resolver um negócio ali, tem um rapaz ali que tá para mandar Que hora que acaba que eu volto aí? que hora que acaba aí que eu volto aí? Às 9 horas a gente acabou, 9 e pouquinho a gente acabou. Voltou? Hoje. Acabou o culto, nós ficamos aqui esperando aí, né? Nós ficamos aqui, acabou o culto, nós ficamos quase meia hora aqui esperando o cidadão voltar com a família dele. Voltou? Voltou. Ele queria o gás? Ele não queria o gás. Ele não queria o gás. Porque é lugar que chega, as pessoas vejam e falam, mas eu estou ajudando, porque eu sou bom, porque eu tenho coração. Não. A gente tem que ser racional. O diabo sabe que você é bonzinho, por isso que ele vai querer aproveitar de você. O diabo sabe que você é uma pessoa boa, que você está indo ali boa, que você tem um caráter cristão, e ele vai querer aproveitar disso a todo custo. Se ele não conseguir te desestabilizar de um jeito, ele vai tentar de outro, para que o sistema funcione. Quem tem que estar ligado? Nós temos que ter vida de Deus o suficiente em nós. Tá certo? Para que o caráter de Cristo apareça através da nossa vida. É que nem Paulo vai falar em uma das cartas que temos que circuncidar o nosso coração. E não, fisicamente. Temos que ser separados pelo coração. Circuncidar é separar o coração, é tirar a parte emocional, né? E ser racional para Deus. Não deixar o nosso sentimento atrapalhar. Porque a gente é movido pelo sentimento tanto pela parte boa quanto pela parte ruim. Até para orar, viu, pastor? Até para orar. O fulano não vai com a minha cara, eu também não quero nem saber. O irmão Paulo não fala comigo, eu também não vou orar por ele.
e se lá você falar também que na semana que vem eu que vou passar por ele, não é na cara. É tudo que o sistema quer. É tudo que o diabo quer que nós façamos. Cabe a nós surpreender. Como que eu vou surpreender o inimigo? Se ele tocou no coração de alguém e alguém não falou comigo, ele passou por mim, eu vou orar por ele. Aleluia! Lógico, tem casos em casos. Alguém quer voar no meu pescoço, eu não vou lá cumprimentar ele, mas é uma questão de achismo, né? O fulano passou aqui, não me cumprimentou, não aconteceu nada demais, eu vou lá. Senhor, meu irmão, gostei de te ver, você está mais bonito hoje. Nossa, estou mentindo? Não, estou profetizando. Aleluia! Você vai O ficar. crente não pode mentir, não é? Porque você vai falar, né? Eu vou mentir? Não, profetiza. Deus atende. Brincadeira. Mas é sério. Não, mas você entende isso? Você entende isso? Como o diabo controla a gente, irmão? Como o diabo controla as nossas emoções? Ele sabe onde mexer. Ele sabe onde dá resultado. Agora a gente tem que procurar meios de surpreender e não cair na armadilha dele. Como que a gente faz isso? Agir como Davi. Se eu preparei todas as situações para ele não ter mais vida, para ele murmurar contra Deus, para ela murmurar contra Deus, para ele não querer seguir esse propósito. Botei no vale da sombra da morte. Aí o cara chega no vale da sombra da morte e diz: eu não vou temer. Como que desanima uma pessoa dessa? Eu cerco ele de inimigos, eu boto os inimigos em volta dele, cercado. Ele olha para cima e diz: eu olho para o alto, que é de lá que fica. Aleluia! Como? Você entende o que Deus espera de nós? Você entende o que Deus espera de você? O problema é que o nosso olhar é igual o moço. Ele diz: não, está vendo ali, meu senhor, olha os inimigos, está tudo aqui, ó. Diz que o inimigo quer mesmo que os seus olhos estejam nos inimigos, que os teus olhos estejam naqueles que são contra o projeto de Deus na tua vida, que os teus olhos estejam naquilo que está dando errado, que você não perceba que o seu Deus pode fazer por ti infinitamente mais daquilo que você pensa, não é do que você pede não, porque a Bíblia diz que nem coragem para pedir a gente tem, a gente pede errado. Por isso que a Bíblia diz que Deus é infinitamente maior, para fazer além, para fazer mais do que aquilo que nós pensamos, que a gente tem condições de pensar. Você entende isso? E mais uma vez, né? A gente preocupado com a guerra lá, eu não quero saber que está atacando Israel, mas que está atacando eu. Saber que está atacando a igreja aqui. Os ataques que nós estamos sofrendo, as guerras que nós estamos atravessando, que parece que nós não estamos vendo. Que mais sinal de volta de Jesus você quer do que a frieza do crente? Apostasia, a falsa paz que estamos vivendo nesse tempo, a falsa graça, o falso poder, a falsa manifestação de Deus. Esse dia eu estava olhando e falei: estou desviado, não é possível, estou desviado. Eu falei: Deus, eu não estou, sabe? A sensação não é mais a mesma, sabe? Eu estou debaixo de uma nuvem negra, não é possível, o que está acontecendo? Ele falou: não, filho, você não precisa mais disso. Que confirmação? Você quer confirmação do quê? O que você quer ver? Você não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Você está me escutando? Você está abrindo você está moscando? É tanto que Deus fala com a gente para te entender, irmão, o mistério. Eu falei: você está moscando? Tem que ficar fazendo malabarismo aqui para você ver que eu estou aqui. Você obedece e anda e vai embora, para de frescura, que você não é mais criança, você não é bebê, meu. Anda, caminha. Não tem que ficar aqui fazendo bola de fogo, tem que estar mostrando anjo para você, para sinalizar o caminho. Se liga, meu filho. Você já sabe o que é contramão, você sabe onde é direita, esquerda, segue em frente, vai embora, quer chegar, você vai chegar. Segue o caminho, larga de frescura. Andei 5 quilômetros,
Ô Moisés, Senhor, marque na minha frente aqui, Senhor, agora. Para onde que é Canaã? É para lá. Então você tem que ir para onde, Moisés? Se é para lá, para onde você tem que ir? Tanto que Deus fala, diga ao povo que, mas Deus não fala para onde. Por que Deus não fala para onde? Porque ele sabia. Ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia. A única coisa que Deus fala para ele, qual é o seu problema? Não tem que enfrentar ela. É forte. Aleluia. Toca na água. Aleluia. A água abriu. E ele foi. Entende isso? Às vezes nós mesmos colocamos empecilhos, colocamos barreiras, colocamos dificuldade naquilo que Deus está diante de nós. O que Deus está falando para nós nesse tempo? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que vá para frente. Diga ao meu povo que ande. Diga ao meu povo que siga. Às vezes tudo que a gente tem são as desculpas perfeitas, mas o mar está na minha frente, Senhor. Mas Faraó está vindo ali. Não deu tempo de montar uma estratégia. Não deu tempo de fazer nada. Eu estou com as malas aqui. Olha aí, Senhor. As desculpas perfeitas. Mas você não chegou ainda onde eu te mandei. Não te enviei. Não te disse eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Chega e vai te embora. Mete marcha. Glória a Deus. Paulo, minha graça te basta. Não, Senhor, porque você não sabe como é que está difícil esse negócio de pregar para crente, você não sabe como é que está difícil esse negócio de ser obreiro, o senhor não sabe como é que está difícil esse negócio de ser pastor, o senhor não sabe não sei não, tá bom. Ô Paulo, eu te dei fiz um depósito aí na sua conta, você viu? Não, senhor, eu pesquisei aqui, não vi caro nada não, caro não? Tem certeza? Vê direito. A minha graça te basta. Eita glória. Aleluia. E o meu poder se aperfeiçoa na sua Aleluia. No momento que você sente que você não é capaz, no momento que você sente que você é pequeno, no momento que você sente que você é fraco, no momento que você sente que você não vai conseguir, é esse o momento de Deus agir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você se sente grandão, Deus está longe de você. Eita, papai. Ô, Abraão, o que é? Está cheio de moral, hein, Abraão? Eu estou aqui, tem um monte de promessa, sou herdeiro de uma terra, vai ser passado mesmo, filho. Estou quase com inveja de você. Estou quase pedindo empréstimo para você. Eita, cheio de moral, o único herdeiro da terra. Rapaz, estou quase pedindo empréstimo para você. Vamos fazer um negócio? Vem comigo que eu vou te mostrar o que é poder e autoridade, é ser grande de verdade. Se você tiver condições de ser pequeno, Abraão, se você tiver condições de ser pequeno na minha presença, eu vou fazer você grande diante dos demais. Aleluia. Se você tiver humildade de baixar um pouquinho a crista diante de mim, você vai saber o que é ser grande de verdade. glória a Deus. Às vezes nós confiamos tanto naquilo que somos e no que podemos fazer, que Deus fica longe só vendo a gente pegar. Nossa, eu me garanto. Meu Deus. Deus deixa isso aí até onde você gasta todas as suas energias. Quando você estiver rastejando, que você não conseguir dar um passo, Deus falar, agora eu te amo. Como foi assim que aconteceu? Jacó, não sei como é que é, não sei como é que vai, vou lá fazer um acordo ali com meu irmão, vou ali conversar com meu pai, vou botar tudo a casa em ordem, vou pegar a herança que eu tenho direito, vou viver a vida numa boa. Toda a sistemática do negócio estava na mão dele. E foi colocando o plano em prática, foi lá, né? E tal, comprou a primogenitura do irmão, já tinha ganhado o coração da mãe, foi lá, enganou o pai, ó, tudo na minha mão, ó. Deu certo. Quando ele pensa que está com a bola toda na mão, a casa cai, dá tudo errado. Agora ele tem que fugir. Quando ele está no meio do deserto, sem nada, até a mãe que tanto ele lutou para estar perto dela, para proteger, para ajudar, ele teve que sair fora. O irmão que ele sempre esteve ali, ajudando, e correndo, e aconselhando, e fazendo botou ele para correr. Talvez a namorada que tinha não pôde levar. Saiu sem nada, porque o que tinha foi tomado pelo meio do caminho. Agora a única coisa que ele tem é o quê? Um travesseiro de pedra. Eita, glória. Não tinha uma mochila para colocar a cabeça para dentro. Tinha uma mochila.
Não tinha uma calça velha para dar um nó. A única coisa que ele conseguiu foi uma pedra. E é como ela, que ele bota a cabeça do lado para dormir e diz, agora o que eu vou fazer? Deus olha e diz, eu aqui estou podre agora? Não consegue me enxergar agora? Você consegue me ver? Dá licença aqui, ô senhor Jacó. Você consegue me ver agora? Você consegue me ouvir? Quem é o senhor? Sou Deus do seu pai. Nossa. E tua vida inteira tentando falar com você, não consegui. Tua vida inteira tentando mudar a tua história, e eu tive que arrancar tudo de você para você me enxergar, para você me ouvir, para você conseguir esse particular aqui. Quando ele está sem nada, Deus vai dar as direções que ele precisa, e ele, seguindo as orientações de Deus, quando ele volta mais rico do que ele teria sido se ele tivesse ficado. Porque ele teve coragem de ir sem nada. Tem coragem de ir sem nada? E volto lá na história do pregador, que eu acho que não foi à toa. Eu só acho. Talvez Deus esteja falando comigo. Talvez seja a hora de eu ir embora para Caxias. Talvez seja a hora de eu ir para a África. E aí? Vai parar? Vai fechar a igreja? Talvez seja a hora de eu ir para os Estados Unidos. Talvez seja a hora de eu sair do Brasil. Vamos fechar a igreja? Não, irmão. Tem vocês aqui. Eita, glória! Alguém vai ter que se levantar, alguém vai ter que se mexer. É isso que você precisa entender. As coisas da sua vida não vão parar por causa de que algo saiu da sua rota, algo saiu do seu planejamento, mas está nas mãos do todo. Aleluia! Porque senão a gente vive dentro do sistema do anticristo. Apegado na miséria, apegado no desleixo, apegado no que deu errado, apegado nas tristezas, apegado nas angústias e querendo arrumar coisas que não é para a gente arrumar. Querendo brincar de ser Deus, querendo brincar de ser deusa, querendo brincar de ser deusinha. Eu sei que eu vou fazer, eu vou. Não. Quando a única coisa que Deus queria era que você abrisse a mão para te dar algo maior, e para cuidar daquilo que você não está conseguindo, e para fazer aquilo que você não pode fazer, porque tem coisa que é para Deus fazer, não é para você fazer. Meu Deus! Quando a gente parar de brincar, de ser deusinho, de ser deusinha, de querer ensinar Deus por meio da oração, eu já vi gente tentando persuadir a Deus através da oração. Porque esqueci o sentido. Pensa que Deus sonha, né? Pensa que Deus entra no. Sabe? Deus não entra nas nossas lagoas, Deus não é pego de surpresas, nada. A única coisa que Ele consegue enxergar em nós, quando a gente coloca diante dele o nosso coração ou as nossas palavras, a única coisa que Ele consegue enxergar é a intenção do nosso coração. O porquê que nós estamos falando aqui? Por que estamos falando isso? Por que a sua oração é essa? Onde você quer chegar? Sabe aqui? Né? Quando a esposa vem com aquela, então você já viu, você quer chegar nessa mesa. Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a falar, Deus fala, eu sei onde você quer chegar. Fala logo o que você quer. Para de enrolar. Abra a boca e fala. Diga-me. Não tenta persuadir a Deus. Ninguém pode persuadir a Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Então, fala. O que você precisa? O que você quer? Qual é a tua angústia? Por que é que você ainda não tem vida? O que está nos deixando no estado de morno ou morto? Por que nós ainda não estamos avivados na presença do Senhor? Porque a Bíblia diz que nesse tempo haveria, irmão, grande frieza espiritual, mas a Bíblia não diz que sou eu e você que tem que estar frio, não. Meu Deus! Se é para ter frieza, que tenha, mas no coração de quem deixar, no meu não. Eu estou alegre, eu estou feliz, eu tenho meu Deus, eu tenho um problema. Quem quiser ficar triste que fique, quem quiser ficar angustiado que fique, quem quiser dar lugar para o desespero que dê, quem quiser dar lugar para a bagunça que dê, quem quiser dar lugar para a fofoca, para o que quiser que dê, eu não vou dar. Glória! Aleluia! Quem quiser alugar, né, a casa para o Satanás, que alugue, a minha está ocupada, a minha está cheia. O diabo só investe em ambientes vazios. Ele só entra se a porta estiver aberta ou a janela e a casa estiver vazia. Porque se a janela estiver aberta e a casa estiver cheia, ele não entra, porque está saindo fogo para fora. Por que ninguém entra na casa de Daniel para pegar ele? Ele está orando, vamos esperar ele parar de orar.
Esperar ele sair para fora. Quando está orando, está cuspindo fogo. Vai lá, está doido? Ninguém é doido o suficiente para se meter com um homem ou uma mulher de Deus que está em oração e vigilância. Quando nós começarmos a seguir os planos de Deus, seremos bem sucedidos, seremos mais prósperos. Quando a gente tiver coragem de investir no sonho de Deus para nós vamos dar certo. O que seria de José se ele tivesse sido expulso da casa dos seus pais? O que seria de Jacó se ele não tivesse que pegar a mochilinha dele e tentar sair vazado? E até aquilo que ele pegou de mais precioso e botou na mochila, a Bíblia diz que o soldado do irmão dele conseguiu, perseguindo ele teve que deixar a mochila para trás para conseguir correr mais. Acabou perdendo. Se não fosse aquilo ali, quem seria Jacó? Quem seria ele? Se não fosse a perseguição de Faraó, quem seria Moisés? Mais um frustrado, mais um crente depressivo, mais um crente cheio de questionamentos com Deus. Então que verdadeiramente nós possamos aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia diz que essa sim é boa, perfeita e agradável. Agradável para Deus? Não, irmão, para nós. Tudo que Deus faz é em nosso benefício. Aleluia! Ele já é Deus. Então tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável para nós termos uma vida de abundância. Não é abundância de confusão, não é abundância de desespero, não é abundância de preocupações, não. É abundância de vida. Uma vida de alguém que confia em Deus. Eu não estou vendo o chão, mas Deus mandou eu dar um passo, eu vou dar o passo que eu sei que Ele vai botar o chão embaixo. Aleluia! O que faz Pedro descer do barco, irmão? Será que foi só emoção? Você acha que foi emoção que fez Pedro sair do barco e andar sobre? Porque a Bíblia diz que ele andou. Ele afundou depois, mas ele andou. Quando ele entra no sistema, quando ele começa a achar o que os outros vão pensar dele, o que estão dizendo lá, que estão dizendo que não vai conseguir, que estão dizendo que não vai dar certo, que estão dizendo que ele afunda. Mas enquanto ele está olhando para Jesus, Jesus falou assim, vem. Enquanto ele está olhando para Jesus e está vendo Jesus assim, ó, e ele dá um passo, dá o outro, ele está andando. Se ele tivesse continuado olhando fixamente para Jesus, ele tinha chego em Jesus. Aleluia! Glória! Se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele tinha chego lá onde Jesus estava e tinha voltado andando sobre as águas junto com Jesus. Estou falando de mim, ai Deus do céu. Você está entendendo? Então acho que é hora de nós abrirmos os olhos e os ouvidos para entender e receber a orientação e a direção de Deus. Largar, os defuntos espirituais, sermos verdadeiramente cheios do poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e não sejamos influenciados pelo sistema, mas sejamos influenciados pelo poder e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então acho que ficou mais do que claro, que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1:13 que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse é o selo de Deus na nossa vida. O selo de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. Efésios 1:13. Então, se o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, qual é o selo do inimigo na vida de quem não faz a vontade de Deus? O Satanás, o capiroto, o inimigo. Aquele que dá legalidade para o diabo habitar em si, já está selado. Que outro selo precisa? Aquele que já está cheio de demônio, já está cheio de capeta, está cheio de coisa ruim, está cheio de ressentimento, está cheio de ódio, está cheio de ira. Que precisa de que chip mais que precisa? Que está mais interessado no Cristo? Tem mais código de barra do que as coisas que foi detida pela Receita Federal. Quer mais o quê? Quer mais chip? Quer mais endereçamento aonde? Já tem QR Code do Satanás, já tem o chip, já tem o selo, já tem etiqueta, já tem tudo. Está empacotado já para ser levado pelo inimigo. Se não aceitar a Deus de verdade, mudar de vida, já era, já está interessado, o pacote já está destinado. Mas que nós verdadeiramente possamos entender que o agir de Deus na nossa vida é perfeito.
feito. Queremos fazer valer então o Senhor Jesus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Meu Deus do céu, você não fala nada. Eu não. Amém. Mas é isso, que Deus continue, irmão, nos despertando e nos direcionando para a honra e glória dele. Mas acho que ficou claro, né? Que ser selado não é ter uma marca física e especial, né? É verdadeiramente aquilo que nós estamos vivendo e sendo. Que nós possamos verdadeiramente entender o agir de Deus sobre a nossa vida e fugir aí desse sistema para viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nessa noite. Continua, Senhor, agindo, falando, meu Deus, conosco. Manifesta, Senhor, o teu poder e faz a tua vontade. Pelo milagre, para a honra e glória do teu reino, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos, fica conosco e confirma a tua vontade. Leva-nos de volta em paz e segurança, livres de todo mal. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de nós até a volta